Oi, gente, tudo bom? Eu estava para gravar esse vídeo já fazia um tempo, na verdade. Eu já tinha gravado ele de uma forma curta, mas eu resolvi trazer ele aqui pro YouTube mesmo também. Então, nesse vídeo eu vou falar de todas as matérias que eu tive no primeiro semestre da faculdade, de nutrição, no caso. Atualmente eu estou terminando o terceiro semestre. Eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre cada semestre, sobre as matérias, especificamente sobre as matérias. Se vocês quiserem que eu fale sobre outras coisas envolvendo a faculdade, eu falo, mas deixem ideias aí nos comentários que eu posso estar trazendo. Mas nesse vídeo eu vou focar mais nas matérias que eu tive. Dando uma contextualizada aqui pra vocês, gente, eu estudo na Unip, acho que todo mundo conhece a Unip, né? Você vai estudar em uma outra faculdade, talvez, muito provavelmente, na verdade, sejam matérias diferentes. Lógico que, tipo, tem matérias que são bem fixas e tal. Tem matéria aqui que talvez você nem tenha no curso. E tem matéria que você pode ter e eu nem vou ter no meu curso. Então, assim, é um negócio que cada faculdade meio que elege ali quais matérias eles vão ter em cada semestre. Eu já vi muitas meninas que fazem nutrição, tem matérias totalmente diferentes da que eu tive no primeiro semestre. Eu já comecei, na verdade, a faculdade em uma outra universidade, que eu não cheguei a completar o primeiro semestre, eu ia completar, só que como era uma faculdade 100% EAD, eu obviamente não me identifiquei, né, gente? É muito difícil. A área da saúde, pra mim, tem que ser pelo menos semipresencial. Eu atualmente estou estudando semipresencial, mas no primeiro e no segundo semestre eu estudei 100% presencial. E aí, as matérias, gente, não tem nada a ver com o que tá aqui, sabe? Então, eu não vou falar sobre as matérias da outra faculdade, era uma faculdade, sabe aquelas faculdades bem, tipo, só tem curso normalmente EAD? Eu não sou fã dessas faculdades, sinceramente. Não rolou, sabe? Eu não gostei muito da faculdade, enfim, não gostei muito das aulas. Então, eu tive poucas matérias no semestre, eu tive, se eu não me engano, 4 matérias. Mas, enfim, não vamos entrar em questão aqui, vamos entrar na questão do primeiro semestre que eu fiz no presencial na Unip. Então, se você vai estudar na Unip, fazer nutrição, saiba o que você vai ter no primeiro semestre. Provavelmente vai ser a mesma coisa, porque todo polo da Unip é a mesma coisa, basicamente. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar era sobre estudos disciplinares. A Unip, ela tem esse negócio de estudos disciplinares. No primeiro semestre eu tive estudos disciplinares 1 e 2. No caso, o que acontece? Esses estudos disciplinares, eles são focados em uma matéria que a gente já estava tendo. A gente teve alguma matéria que, tipo, a gente entrava lá no portal e a gente respondia algumas questões. Se eu não me engano, eram 10 questões e essa era a matéria, basicamente. Então, era uma matéria da matéria. Não, gente, eu não sei pra que esse negócio servia, mas a gente tinha que responder essas questões lá no portal da faculdade. Só que isso aqui eu não vou focar muito porque é realmente matéria da matéria. Então, eram exercícios voltados a alguma matéria que fica aqui. Enfim, todo semestre tem isso, gente. Normalmente são dois estudos disciplinares. Acho que nesse semestre eu tive 2 também. 2 ou 3, não lembro. Vamos lá, políticas de saúde. Políticas de saúde, gente, eu tinha aula uma vez na semana e era uma aula, era das, se eu não me engano, das 7h10 às 8h20, 8h30, por aí. Por volta das 8h30. Eu tinha essa aula na quinta-feira e era uma aula só, né? E era uma aula voltada a basicamente a história da saúde, gente. Era uma aula que não era chata, só que a professora explicava de um modo que a gente ficava meio perdido, porque ela mais lia o slide do que, sei lá. Infelizmente, na faculdade vão ter professores que só leem slide, isso é meio ruim. Mas ela era um amor de pessoa, só que a aula dela era super confusa. A gente aprendeu muito sobre SUS, ela só falava sobre o SUS. E basicamente isso, a história da saúde, enfim, SUS, a gente estudar muito sobre o SUS, porque a gente tá na área da saúde, né, gente? A gente tem que estudar como a saúde surgiu, enfim. Era uma matéria que tive um pouco de dificuldade, acho que é a matéria que eu tive mais dificuldade no primeiro semestre. Mas, enfim. Eu não gostava tanto, mas é uma coisa importante, gente. E nessa matéria, gente, a gente tinha junção. O que é junção, pra quem não sabe? Junção é quando a gente faz a matéria junto com outro curso. Então, por exemplo, a gente começou fazendo com enfermagem e farmácia.
No caso, como a sala ficou tão grande, a minha sala tinha muita gente. Aí juntou com o pessoal de enfermagem, farmácia, ficamos só com o pessoal de enfermagem. O de farmácia foram pra outra sala, enfim. E, gente, a sala era gigante. Eu odiava a aula com junção. No primeiro semestre é quase todas as aulas com junção, né? E é muito ruim porque são muitas pessoas numa sala só, muitas. Então dificulta, né? Próxima matéria é práticas educativas em saúde. Gente, essa matéria eu tinha na segunda-feira. Então, essa matéria tinha das 7h10 às 10 da noite, com um intervalo aí de 20 minutos. Essa matéria, a gente também tinha junção com enfermagem. Todas as junções a gente começou com enfermagem e com farmácia. Só que farmácia teve que sair, né? Porque a sala estava gigante. Nessa aula, era uma aula que, assim, a gente não era uma aula tão normal assim. Não sei se em todas as faculdades tem essa aula. Que, no caso, a gente, na primeira aula, a professora, ela dava um conteúdo pra gente, basicamente, sobre éticas de saúde. Eu não lembro muito bem, porque como não era uma coisa que eu estudei pra prova, porque essa matéria não tinha prova, né? Vou explicar depois por quê. Mas eu não lembro tanto das matérias, porque na primeira aula a professora, ela sempre dava um conteúdo lá explicando sobre ética do profissional de saúde, enfim. Mas depois na segunda aula a gente tinha que fazer um trabalho, né, que a gente iria apresentar no último dia de aula, né, para todo mundo lá da sala. No caso, a gente tinha o tema de obesidade e ansiedade. Então, cada grupo, no caso o meu grupo, ele estava focado em crianças de 10 a 12 anos, se eu não me engano. Inclusive eu tenho os bilhetinhos não, os folders, né, que tinham, um dia eu mostro pra vocês, aqui tá guardado ali, talvez um dia eu mostre. Ficou muito fofo o nosso folder, gente. Então a gente tinha que escolher como a gente iria apresentar, né, a gente iria fazer a apresentação normal, como todos os grupos, mas a gente tinha que apresentar de um jeito diferente. O nosso fez folder, teve pessoas que fizeram de outros jeitos, enfim, foi bem legal. Teve gente, por exemplo, teve outras pessoas que fizeram de criança, de outras idades, eles fizeram como se fosse desenho pra colorir, sabe? Muito legal. Enfim, aí basicamente essa aula a gente fazia o trabalho escrito. A primeira nota seria do trabalho escrito não, né? No caso digitado. A gente fazia tudo no norma BNT lá e tá. E na segunda prova, tecnicamente, seria a apresentação de trabalho. Na faculdade tem apresentação de trabalho. Se você tem receio com apresentação de trabalho, eu sugiro que vocês se acalmem. Um dia eu posso trazer sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tirei 10 em todos os trabalhos que eu apresentei. Eu nunca, graças a Deus, esqueci nada. Eu ficava um pouquinho nervosa? Um pouquinho. Eu acho que todo mundo fica. Mas, gente, apresentação de trabalho é a coisa mais fácil que tem. Sim, a não ser que seja só um TCC, aí vai ser complicado. Mas trabalho, assim, é de boa de apresentar. Depois eu posso trazer algumas dicas pra vocês que eu uso, tá? Enfim, dessa aula é isso, né, gente? É isso. Basicamente, próxima aula é biologia, histologia e embriologia. A aula, gente, a gente tinha na sexta-feira, das 7h10 às 10 da noite, no intervalo. Gente, essa aula é a aula mais legal do semestre. A nossa professora, ela era muito legal, inclusive saudades dela. E basicamente, gente, muita coisa que a gente aprendeu no ensino médio, biologia, histologia, tinha muitos cistologia também. A gente estudou muito sobre células, muito sobre biologia, muito. E também sobre embriologia, que é muito legal, gente. Que é sobre como o feto se nasce lá, como é que acontece toda a fecundação. É muito legal, gente. É uma matéria que eu gostava muito. Apesar de ser um pouco difícil, era um pouco difícil. Pelo menos eu achava. Era muito legal, gente. Eu gostava bastante dessa matéria. É uma matéria super importante. A próxima matéria também era uma matéria presencial. Então, era a introdução à nutrição. Então, a gente basicamente aprendia a introdução à nutrição. A gente lia muito artigo nessa aula, né? A professora, ela passava muitos artigos pra gente ler. Então, basicamente, as aulas que ela dava era falando sobre os artigos. Era uma breve introdução, basicamente. Ela falava um pouco sobre a tabela TACO. Inclusive, eu tenho a tabela TACO aqui. Eu tive que mandar imprimir, né, pro segundo semestre. Hoje em dia eu não uso mais, né, mas no segundo semestre eu usei muito e eu tenho guardado aí, né. Era uma matéria muito legal, eu gostava bastante. A professora, ela passava trabalhos pra gente fazer pra aumentar a nota e tal. A gente tinha apresentação de trabalho.
trabalho a BNT também. Era todos em grupo, então era super de boa. E também, gente, na última apresentação que a gente teve que fazer um teatro. E, gente, foi tão legal. Era mais ou menos sobre normas de conduta na saúde. Eu lembro que o nosso tema era alguma coisa relacionada a laboratório. Só que, gente, eu não lembro. Nem faz muito tempo que eu fiz isso, gente, eu esqueci. Agora eu vou entrar nas matérias que eram de forma online. No caso, eu não tinha aula dessa matéria. Ah, gente, introdução à nutrição, só pra deixar claro, que eu tinha na terça-feira. E era das 7h10 às 8h30, mais ou menos. Por volta das 8h30. E, gente, vou entrar nas matérias que eram de forma online. No caso das matérias de forma online, a gente tinha as videoaulas, tinha os exercícios lá no portal, só que a gente também tinha prova presencial dessa matéria, que era meio ruim, porque a gente não tinha aula, né, dessa matéria. E complicado. Bom, a primeira matéria era biossegurança e ergonomia, que era um negócio muito chato, vou confessar pra vocês. Mas, tipo, era um negócio que era importante, só que era um negócio que, eu achava tão chato de estudar. E, gente, eu fui bem, apesar dos apesares, mas era uma matéria meio chatinha. Confesso que, enfim, antropologia da alimentação. Eu não sei nem explicar sobre o que é essa matéria, mas era uma matéria, tipo assim, como outros povos, eles comiam em relação a outras pessoas, outras culturas, enfim. Era um negócio bem... Eu não gostava tanto. Eu tenho um pouco de receio de matéria online. É um pouco mais difícil de eu gostar de matérias online. Então, era meio difícil. Mas era uma matéria que eu era meio ruim, confesso. Teve também psicologia aplicada à saúde. É uma matéria bem legal. Eu tinha um pouquinho de dificuldade nela, mas era basicamente psicologia voltada à saúde, gente. Não tem muito o que falar. E é muito legal a gente estudar várias coisas na área da nutrição, até psicologia. Então, gente, até arquitetura, é que graças a Deus ainda não cheguei nessa parte, mas até arquitetura a gente estuda, né? Então... E a última matéria, interpretação e produção de texto. Gente, não tem nada o que falar, né? Era português. Eu tive uma matéria igualzinha a essa no semestre passado, que eu vou falar depois quando eu falar lá do segundo semestre, enfim. Essa matéria é muito fácil, só que ela tinha muito texto, então eu me confundi um pouquinho, né? Mas assim, era simples. Tinha umas coisas nas regrinhas de português que eu não lembrava, sabe? Mas, gente, era de boa, era tranquilo. O meu microfone tinha acabado a bateria, então eu vou basicamente terminar o vídeo de novo. Mas, gente, o que eu tinha falado no finalzinho do vídeo era que eu tava querendo fazer um vídeo respondendo perguntas relacionadas à faculdade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem deixar nos comentários pra fazer um próximo vídeo, é só deixar aí. E é isso, beijo, tchau!